Olá, estamos aqui no programa Bem Astral e o tema de hoje está ligado às crenças, às nossas crenças ou crenças que conhecemos, né? É um tema vasto, pois falar de crenças é falar de muita coisa, já que elas estão na base aí de, vamos dizer, praticamente tudo. Tudo envolve algum tipo de crença, né? É como se fosse necessário esse acreditar, né? Até o não acreditar envolve algum tipo de crença, né? Eu acredito que eu não acredito. Então tudo passa por essa crença. E a palavra até acreditar, de alguma maneira, tem uma relação com creditar, de dar um crédito, um depósito, né? Na vida, como se fosse o nosso depósito para a vida, as nossas crenças, né? A gente está acreditando em algo, numa situação, numa pessoa, numa emoção. Então, tem esse crédito a esse movimento. Provavelmente as relações entre crédito e acreditar não existem, mas estamos fazendo ela aqui de alguma maneira, né? Porque tem uma pergunta no sentido de que tem algo que poderia não ser considerado crença. É como se houvesse sempre algum tipo, alguma parcela, alguma participação da crença, né, nas questões, na nossa vida, na gente mesmo. Como se houvesse toda uma participação, um fundamento nosso baseado em crenças, ou nas nossas crenças. E daí fica uma questão, se o estado de puro sentir, se é que é possível acessar ele, provavelmente sim, em alguns momentos, não de forma linear, mas ficar em estado de puro sentir poderia ser um estado ausente, onde essas crenças estivessem ausentes, né? Seria o sentir, mas geralmente a nossa vida não nos permite que a gente exercite essa prática ou esse acesso mesmo, né? Provavelmente quem tem práticas meditativas ou de muito trabalho aí de autoconsciência possa ter isso, mas geralmente passamos muito por ideias, pensamentos e elas nos levam a crenças, né? E enfim, então não sei se é possível a gente pensar que esse estado, normalmente a gente não consegue ficar nesse registro apenas do sentir. O sentir participa da nossa vida, mas ele não é puro, né? E quando a gente também sente muito, né? A gente sente, tem uma sensação muito forte, uma sensação frequente ou algum sentimento. Claro que pode haver uma diferença entre sensação e sentimento, mas se a gente envolve esse sentir que pressupondo que ele não tem envolvimento de algo que eu estou acreditando, eu estou apenas sentindo, mas se eu sinto muito algo frequentemente ou que ele fica na minha memória, eu posso ser levado a uma crença, né? Esse muito sentir pode me levar a uma crença maior em algo, né? Então, se eu tenho um sentimento, é quase como se esse sentimento, nesse caso, esse sentir não conseguisse ser puro, como a gente falou antes. A gente não tem essa referência pura, mas tentando fazer essa discriminação entre sentir e acreditar, é possível pressupor que um sentir em excesso ou uma referência desse sentir pudesse levar a uma crença, né? Saber, e nesse sentido tem um relacionamento. E é interessante que a gente se relacione com as nossas crenças, que a gente conheça as nossas crenças. São muitos tipos de crenças, né? Tem as crenças onde elas são embasadas por conhecimentos, né? Então, se eu tenho um conhecimento sobre algo, seja ele universal ou um meu conhecimento, a crença está dentro desse conhecimento. Então, desde as coisas mais simples, né? A gente sabe, a gente conhece que a água pode ser evaporada em contato com o fogo. É um conhecimento, né?
A gente conhece esse processo, mas a gente acredita nele. Então, a crença, nesse caso, está dentro do conhecimento. Há esse conhecimento que embasa essa crença. Né? Pode ter exemplos de conhecimentos que não sejam palpáveis, no caso de água e fogo, que a gente possa pressupor também e, e que a gente reconheça como algo também, uma crença dentro de um conhecimento, né? Então, somos seres de linguagem. A gente acredita nisso, que o ser humano tem linguagem ou linguagens, né? E a gente tem conhecimentos e crenças. Mas às vezes essas crenças também são crenças de fé. Eu não tenho um conhecimento do que eu acredito, mas eu tenho fé. Eu acredito em algo através da fé. Na verdade, não existem crenças mais ou menos importantes, mas diferentes. A gente falou pelo menos de dois tipos: os baseados em conhecimentos e os baseados em fé, que pode ter um conhecimento baseado na fé, se é que é possível dizer assim, né? E também tem crenças pressupostas de forma assim universal. Por exemplo, a ideia de equilíbrio, né? Que tudo em excesso pode vir a fazer mal. Até a água em excesso pode ser mal, prejudicial, né? E claro que o desequilíbrio também participa da ideia de equilíbrio, né? A referência do desequilíbrio leva ao equilíbrio. Então, não que o equilíbrio vá ser sempre, a gente vai poder tê-lo de uma forma constante, né? Na verdade, essa busca, essa referência de haver uma ideia de vida ou de saúde no equilíbrio, né? E as crenças, então, tem essas universais, né? No sentido desse exemplo do equilíbrio, e as particulares, que são variadas, pessoais, e a gente é cheio delas, somos cheios de crenças. E as crenças, elas têm as crenças que, pegando essas crenças pessoais, particulares, ou ambas, né? Elas podem ser pessoais, particulares, mas também crenças universais e crenças de fé. A gente não tem só crenças pessoais, a gente tem um misto de crenças que são coletivas, que vêm dos outros, que nos invadem, que partem de sentimentos nossos, de sensações nossas. Enfim, é como se a gente se relacionasse muito, fosse composto de todas essas crenças, né? Que o assunto, o tema é isso. Então, a gente é movido a elas, mas a gente é movido também a esse sentir. E o sentir tem uma independência, parece ter uma independência das crenças, né? Voltando a esse tema do sentir, eu sinto e eu posso sentir e acreditar nesse sentir, mas voltando nessa possibilidade de se conectar apenas com esse sentir, né? Como é que seria isso? Eu posso apenas sentir? Sim, ele tem uma autonomia, né? Mas parece que é um percurso que a gente faz muito, a gente sente e leva um pensamento, leva alguma coisa que vai se formando e pode desembocar facilmente numa crença, né? Esse sentir, ele pode até provocar, então, essas crenças. Eu sinto porque eu acredito, por isso acredito, né? Pode também ser isso. Mas pressupõe-se que tem uma antecedência desse estado de sentir sozinho, né? Nesse apenas sentir e não necessariamente acreditar, né? E essa ideia de mix ou miscelânea, ou mistura mesmo que acontece entre o sentir e acreditar, ou algum processo aí que envolve alguma crença, né? E é um movimento comum de passar em acreditar em algo que a gente sente muito fortemente ou repetidamente, como já foi falado, né? E, e é sobre isso que a gente está tentando buscar falar. Até no sentido, se a gente pega a sabedoria socrática da ignorância, na frase famosa do filósofo e pensador Sócrates, que é muito conhecida
como apenas o trecho sei que nada sei, mas a frase ela continua. Eu sei que nada sei de tudo que sei. No sentido de que sabemos muito, de a gente tem muitas crenças, temos conhecimentos, né? A gente se relaciona com esse saber, e saber pressupõe crenças, né? Seja pela via do conhecimento, seja pela via da fé. E de outros tipos que a gente colocou também, universais, particulares. Mas tem essa continuidade nessa primeira sabedoria colocada por Sócrates de que a gente nada sabe, pois tem algo que antecede esse saber, e o saber envolve crença. Mas esse anteceder aí, ele tem a ver com apenas sentido, e esse apenas sentido não se apropria de um saber, né? Ele fica num estado puro de sentir. E ele tem a sabedoria dele, mas ele não pega essa roupagem de crença necessariamente, né? Então, exercitar, ou vale a pena tentar se aproximar apenas desse sentir, né? Porque isso também faz parte do ser humano, do que a gente é. A gente só está questionando se é possível apenas sentir, o sentir puro, sem ter algum tipo de crença. Talvez sim, a gente não tem esse exercício, mas há possibilidade sim. E como a gente se relaciona muito com essa questão das ideias, né? E a gente às vezes persegue ideias e elas nos escapam, né? E quando a gente foca, a gente sai um pouco do campo dessa busca que é ativa, quando eu vou atrás de uma ideia, se é que é possível dizer assim, mas eu tenho uma busca ativa em relação a uma ideia ou a um pensamento, ela pode correr de mim ou escapar, no sentido de que é comum a gente ouvir que às vezes a pessoa dormiu e sonhou, ou ela foi caminhar e teve a ideia, ou ela foi correr, ou ela foi tocar violão, querendo dizer que ela tirou a cabeça ou aquele processo de busca ativa em relação a entender algum processo e por isso mesmo aquilo veio para ela, né? Exatamente porque ela saiu daquela busca ativa, pressupondo que pode acontecer da gente sair dessa busca ativa e ficar de uma forma mais passiva para receber essas ideias ou esses entendimentos. Tem uma possibilidade da gente receber isso em vez da gente ir atrás. Então, há algo que a gente possa entender por aí, né? De um acesso que não é através de uma busca ativa, mas pelo contrário, né? Que tem a ver com uma calma, uma serenidade, um silêncio, que pode trazer esse acalento. E esse acalento, ele é importante também para que a gente possa nos sentir ou sentir de forma mais integral, porque somos ativos, mas somos passivos também, no sentido de entendimento. A gente pode ir atrás do entendimento que nos escapa, mas exatamente não é fugindo dele, mas pressupondo que tem uma parte de mim que não vai dar conta disso. É como se eu tivesse algo silencioso em mim ou que não dependesse de uma atividade minha para ser conquistado, né? Enfim, mas acho que tem as colocações de que mapear as crenças pode ser algo interessante, né? Algo que a gente não poderia necessariamente deixar, seria algo saudável, pode ser um processo quase automático, né? A gente pode até falar, não, mas por que eu vou gastar tempo de ver o que eu acredito? Porque é importante tomar consciência da onde que vem isso. Talvez seja rico, entender as razões dessas crenças seja enriquecedor, para ver a origem disso, se isso tem uma base que é minha.
até para poder movimentá-las, criar em cima delas, né? Há um poder aí de criação, uma vez que eu me aproprio do conhecimento, de uma intimidade maior no que eu acredito, né? E esse também se conectar com o próprio sentir, ou um sentir mais puro, pode ser só aparentemente fácil, mas pode ser mais difícil, já que as coisas se misturam, a gente não só sente, a gente já tem um mecanismo de pensar ou já fazer algum tipo de julgamento, né, ou de dar um tipo de entendimento de verdade para nós mesmos a respeito daquilo. É como se ideias aparecem em relação a esse sentir, né? Não fica só nesse estado de percepção. Então, aparentemente é fácil, ou porque a gente não pratica, por parecer absurdo, né? Dedicar tempo para isso, mas perceber que ele nos fundamenta, esse sentir, tanto as crenças como esse sentir, ambos nos fundamentam, né? Eles dão estrutura ao que a gente é. E também perceber ou se relacionar com as próprias crenças de forma saudável pode ser criativo, como foi falado, porque você tira talvez essa cristalização de dar uma movimentada, porque você está se relacionando com tentando buscar a origem dessa crença, ou a base, ou se ela nasce aonde, se ela é de fora, se ela é de dentro, enfim, ou se ela é um mix. Pode dar essa movimentação que pode estimular a criatividade, que, através de questionamentos que produzem esses movimentos nas próprias crenças. E assim a gente pode participar ou criar parte do nosso próprio mundo, analisando, conhecendo, questionando as nossas próprias crenças. Porque a partir delas a gente pode produzir outras que podem ser melhores para nós, para quem nos cerca, né? E essa é uma crença minha, eu acredito nisso e me sinto bem acreditando nisso. Então a ideia era falar um pouco do tema que foi falado aqui, crenças, né? Buscar a sua melhor crença no sentido de intimidade com elas, mapeamento delas. Já que elas são grandes companheiras, então é bom que a gente fique amigo delas, porque elas estão sempre aí íntimas, nos acompanhando. E acredito que era sobre isso que eu ia dizer, né, sobre crenças. Então, acredito também que é um pouco disso que eu tinha para dizer. Então, eu desejo para vocês uma ótima semana, um bem astral e nos falamos a semana que vem.